Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Hoje eu resolvi trazer aqui um dos desenhos mais bizarros que eu já vi na minha infância, adolescência. Até hoje, a hora que eu vejo, eu acho meio estranho. Eu sou meio João Kleber, eu não vou falar qual que é esse desenho. Daqui a pouquinho eu vou falar, mas é só que eu tô tentando criar um clima aqui, né? Renato, Oi, o quê? por acaso não está no título, não? Não, não está. Fiz um mistério. Para tudo aí! Era um anime que passava no Band Kids, era totalmente bizarro, mas só perdia pra Dragon Ball na audiência. Gente, que estranho. Mas que desenho é esse que é tão bizarro e consegue ser segundo lugar só atrás de Dragon Ball? É claro que nós vamos falar da grande criança Bucky, o desenho mais maluco que eu já assisti, que tinha bolinhas rosa, tem um cara que é apaixonado por ele, é uma maluquice só. O caminho eu irei encontrar pra enfrentar a vida. Nunca pensei que fosse assim. E eu acho que é legal da gente lembrar um pouco sobre esse desenho, a produção e como que ele veio parar aqui no Brasil pra gente assistir ele junto. Preparado? É hoje no Nerd Show. Como a grande maioria dos animes, o Bucky começou como um mangá, publicado entre 1997 e 1999 lá no Japão. Mas tinha um pequeno detalhe, um pouco de diferença aqui, que normalmente a gente vai falar quem que é o tal do mangaka, que é a pessoa que desenha as coisas, e sempre é um homem. Mas nesse caso, essa bizarrice maluquice veio de uma mulher, a Emi Shibata. Shibata no Nordeste não é Um trem que bate, né? sinônimo para... Não, podemos dizer que sim. Pessoal do Nordeste, vocês podem me elucidar o que significa aqui, que a Bárbara não tá sabendo. Depois ela vai ver nos comentários. A Amy sempre foi aquela pessoa meio artística, sabe? Do mundo da arte. E ela também diz que é muito fã, até hoje, né? De uma franquia muito famosa lá no Japão, que se chama Dragon Quest. Que vários mangakas e várias pessoas, na verdade, se inspiraram no Dragon Quest pela estética, né? Até porque parece bastante Dragon Ball. Falei mesmo. E aí? O que vai acontecer? É que o desenho do Fly, sabe? É Dragon Quest. Inclusive, nós estamos precisando falar do Fly aqui, né? Não da Xuxa, o do SBT. E pegando todas essas referências que ela tem, no inicinho dos anos 90, ela lançou um mangá que seria a sua obra mais famosa. Não era Bucky, não. Na verdade, o mangá se chamava Papua. Eu não sei. A história segue o jovem Kotaro, que mora numa ilha lá que ela é cheia de uns monstros, que por acaso esses monstros falam, né? E ele não tem nenhuma gotinha assim da memória dele. Para a parte da ilha dos monstros, eu não tenho nenhuma memória do que eu comi ontem. Eu tenho memórias a partir de 1999 para trás, mas fora isso eu não lembro nada. Eu realmente não tenho. O mangá fez bastante sucesso, tanto é que ele virou um anime, que é o desenho animado japonês, né? Só que ele não chegou aqui no Brasil, fez sucesso só por lá mesmo. E com o sucesso de Papua, ou Papuá, né, ela teve a liberdade criativa de fazer o seu segundo mangá, que ia se chamar Jibaku-kan. E sim, esse é o nome original do Bucky, né? Na verdade, não do Bucky, mas da série toda, é o Jibaku-kan. Que no desenho Jibaki, que eles chamam aqui, é a bolinha rosa, né? Só que a gente pôs o nome de Bucky porque, não sei, né? Se o pessoal ia ser Jibaki. Não, Bucky é o personagem principal, vamos colocar aqui. O mangá foi lançado entre 1997 e 1999 e teve um total de 6 volumes lançados. Já o anime veio depois, logo em seguida, né? Em 1999 e teve um total de 26 episódios, que é um múltiplo de 13, que a gente já falou de por que os desenhos antigamente tinham só 13 episódios. É um mistério muito bom, né, Bárbara, da gente contar aqui? É um mistério muito bom, mas ele já foi solucionado. Solucionado no vídeo que tô pondo aqui em cima. Só que ele foi feito por um estúdio que não era tão conhecido assim, que se chama Transarts. Tanto é que o desenho mais conhecido do estúdio é o próprio Bucky. Bom, mas agora vamos lembrar um pouquinho da história, que você vai ver que o negócio era realmente assim, bizarro. Segura na cadeira aí pra você não sair voando, antigravidade, qualquer coisa assim, porque coisas bizarras tendem a acontecer isso, tá? A história se passava num lugar completamente diferente do planeta Terra, mas mesmo assim tinha algumas referências de regiões, culturas e coisas assim. Era um lugar que eram 12 mundos, que na verdade o mapa do mundo lá parecia meio que um relógio, sabe? E cada cidade, cada mundo ficava numa parte lá do numeral do relógio. E no centro tinha o mundo zero, que era como se fosse o mundo
mundo de origem, que era um totem, né? Um pirulito da Praça 7, gigante lá no meio, que era como se fosse o ponteiro, se é que a gente pode dizer assim. Era mais um relógio solar, sabe? Que dá a sombra, ele fazendo assim. Pois é. Você sabe olhar a hora nesses relógios? Claro que não, Babarila. E outro dia eu fui ver o X mais risquinho, eu fiquei, é meio-dia quanto? Tem muito tempo. No início, todos esses habitantes viviam em harmonia. Ai, nossa, os passarinhos cantam, que mundo legal. Só que começaram a acontecer algumas coisas estranhas, né? Porque assim, esse mundo tinha espíritos e tinha uns bichos também, e os bichos começaram a ficar agressivos, né? E atacar as pessoas. Só que o que aconteceu? Meio que o universo deles lá, a natureza, criou uns espíritos que ficaram como uns guardiões, que são as bolinhas rosa, tá? Que as bolinhas de rosa são os guardiões, que tinham que escolher agora protetores ou tipo assim, umas crianças para ajudarem eles a bater nesses monstros, né? E sanar esse problema do mundo. E só pra você lembrar aqui, ó, esses monstros chamavam monstros encrenqueiros. E as crianças eram as grandes crianças. Pra mim, você ia falar que as crianças eram as encrenqueiras. Podia ser uns grandes encrenqueiros também, né? Não sabe? Mas assim, por que na história fala que eles escolhiam crianças? É porque os espíritos lá, eles meio que escolhiam por causa do sonho da pessoa, né? E quem melhor pra ter sonhos do que uma criança? Os nossos sonhos hoje são o quê? Ah, tá com a pia limpa. O que mais podemos sonhar? A roupa saindo quentinha da lava e seca. Alguém fazer isso pela gente e aparecer pronto, né? Um robô aspirador. Esses são os nossos sonhos. Uma air fryer. A lista é longa. A lista é longa, mas nessa história aí as crianças tinham sonhos diferentes. Por exemplo, o nosso protagonista aqui, que o sonho dele era dominar o mundo. A minha ambição é governar o mundo. Eu serei o soberano do 12º mundo e vocês todos serão os meus escravos. É isso mesmo. Um grande sonho, né? Até porque, né? Dê um like nesse vídeo e me ajude a dominar o mundo. Na verdade tem vários desenhos que fazem isso, né? Pink o Cérebro, Buck, Renato Net Show, todos querem dominar o mundo. Mas o Buck é a grande criança do primeiro mundo, número 1. Só que, na verdade, ele não começa como grande criança. É porque tem um Spark, que é a melhor grande criança de todos, só que ele tá crescendo, ele tá ficando velho, ele vai se aposentar e tem que passar o Gibak pra outra pessoa. Aí meio que ele escolhe ele lá, né? Vê ele em ação e tal, e escolhe o sucessor dele. Só que o Buck, né, fala sempre que o grande sonho dele é dominar o mundo e tal. E não contente com isso, ele também não faz amizades. Ele chama todo mundo de escravos. Ele fala assim, vocês, meus escravos e tal. Ele se acha mesmo o dominador do mundo. Ele age como tal. Sou o futuro governante do mundo. Meu nome é Buck. E quando ele se torna grande criança, duas outras grandes crianças se juntam a ele, a Pink e o Kai. E o que acontece? Eles embarcam numa grande aventura até o mundo zero para descobrir o que tá rolando aqui, que esses bichos estão tudo doido aí, esses bichos, esses monstros encrenqueiros. E no final, a gente descobre que, na verdade, quem é responsável por criar o veneno que tá transformando os monstros é o Slash. É outro Slash. É outro Slash esse, não? Esse aí é responsável por acabar com Guns N' Roses, né? O Slash é como se fosse um sonho maligno criado lá, que se personificou pelos sonhos da princesa, sabe? Aí ele desenvolveu uma consciência própria. Eu tô falando que a história é maluca, você segura as pontas aí. E você tem que saber também que a princesa que tava lá no início, na verdade, também é uma alienígena. E aquele tocão que fica lá no meio, o pirulito da Praça 7, é uma nave. E esse Slash, na verdade, ele destruiu o planeta natal dessa princesa. É uma maluquice, assim. Eu pensei que as bolinhas rosa abrindo a mão e fazendo... Era o pior da história, mas... E assim, só pra pontuar aqui, uma boa observação. Dominar o mundo, a amiga dele chama Pink, seria ele o cérebro? O Pink e o cérebro. Um é um gênio, outro imbecil. Bom, mas já que o anime se ambienta todo nos 12 mundos, vamos explicar um pouquinho de cada mundo aqui pra você ver as referências sobre eles. Ó, o primeiro mundo se chama Primas. Aí mora lá o Buck, o Gibak, não tem nada demais. É como se fosse a gente aqui, sabe? Pega ônibus, vai pra escola. O mundo 2 se chama Secundas, e lá as casas são feitas de doce. Eu posso mudar pro mundo 2? Poderia fazer uma mudança? Só se me levar junto. Aí a grande criança é a Pink e a bolinha é a Bump. O mundo 3 chama Trios. É uma região meio montanhosa, que lembra meio Tibete, sabe aquela coisa bem zen. A grande criança é o Kai, que anda lá com o Buck, né? E o espírito chama Bakuzan. O mundo 4 chama Tetras! É tetra! É tetra! E foi amplamente inspirado naquela parte mais medieval. Tanto é que a grande criança chama D'Artagnan. Ele é a grande criança de Tetras, não é? É.
Eu sou o aprendiz de grande criança de Tetras, D'Artagnan. O mundo 5 se chama Pentas e é totalmente inspirado no Oriente Médio, tanto é que a grande criança, se chama Alibaba. O mundo 6 se chama Exas e ele é meio tropical, parece um pouco o Brasil. Sabe aquela ideia do brasileiro, que o japonês tem no Brasil, que é tipo carnaval, samba? Aí tem a grande criança lá que é meio... sabe, meio que aquele cara que cantava... Do ukulele? Over the rainbow. É tão... Eu não sei o que você tá achando de engraçado. Não, é porque olha o que eu tô lembrando. Na minha cabeça vem um cara... Porque não tem nada a ver, entendeu? Deixa eu ver se eu sei que esse ukulele de novo. Faz mais um pouquinho. O mundo 7 se chama Seteras e é baseado no Japão feudal. A grande criança é o Hanmaru. O mundo 8 é baseado naquela coisa de piratas, né? E a grande criança é Lucy. O mundo 9 se chama Novas e é um mundo meio fantasmagórico, cheio de almas e coisas. Parece aquela Lavender tal do jogo do Pokémon. É mais ou menos aquilo lá. E a grande criança se chama Dead, que é morto em inglês. O mundo 10 se chama Dicas e é um grande mundo lá que fala sobre a natureza e tal, e tem uma grande árvore sábia lá que meio que mantém a harmonia dos mundos, que não tá muito harmoniosa nesse momento. E o mundo 11 é o Undicus, que na verdade é o mundo mais tecnológico que eles têm lá, que tem um regime ditatorial, é focado na guerra, cada mundo tem um negócio bem diferente um do outro, né? E por fim, o mundo 12 se chama Doidicus. Ah não, gente, lá só tem gente... Esse é o seu mundo. Ah, esse é o mundo. Ah, muito engraçado, Babarelana. Eu achei. Eu também, droga. Que na verdade é um mundo congelado, né? Porque teve uma batalha lá da última coisa, da guerra, e eles, no final das contas, saiu tudo congelado lá. Mas é lá que mora o Rei dos Espíritos, que é o Rei Jibak, que por acaso é o único espírito que fala, e também ele era o espírito da grande criança que era pai do Buck. E era o pai do Buck, foi uma grande criança também. Quem é aquele? Aquele ali é o seu pai, Bucky. Ele foi a grande criança de Doidicus no passado. Travou uma batalha com Slash, o rei do veneno do despertar. Então, sobre a recepção do anime, não é que ele fez muito sucesso no Japão, na verdade. Sabe aquele negócio assim? É, tá bom. Não foi nada parecido do que a gente teve aqui no Brasil, não. E o curioso é que, numa época onde as coisas demoravam a chegar no Brasil, 4 meses depois que ele terminou de ser exibido no Japão, ele chegou aqui. E aqui veio direto pra Band para ser apresentado no Band Kids, pela Renata Sayuri, que inclusive fizemos um vídeo falando, relembrando onde está Renata Sayuri, né? O que aconteceu. Você pode ver no card aqui, que eu vou deixar pra você também. Só que olha só que interessante, esse era o anime que tinha a segunda maior audiência do Band Kids. E tinha bastante anime, se a gente puder lembrar aqui por alto, né? Por exemplo, tem Shimuyo, tinha os 6 Bionicles, que era uma bosta, o Mago, que era uma bosta também, mas a gente queria ver o Dragon Ball mesmo, né? E tem 2 motivos pra essa audiência. Primeiro, porque a história pegou a gente mesmo. A gente comentava na escola, então não é um trem que eu fico achando que só eu assistia, não. O Buck era legal mesmo. Só que também ele passava antes de Dragon Ball e a gente ficava esperando ver o Buck, né? Pra ver o Dragon Ball. Então, assim, mas ele pegou o carona nessa cauda de cometa. Depois, o Buck também passou como tapa-buraco ali na Rede 21 e mais recentemente, em 2015, ele passou também na TV Diário. Bucky, versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Ah, e vamos falar quem que dublou essa história aí, né? Porque os dubladores eram muito bons e eles meio que se confundiam com os animes da época ali, porque eles dublavam vários, né? O estúdio que dublou Buck foi o Dubla Vídeo, versão brasileira Dubla Vídeo. Versão brasileira Dubla Vídeo São Paulo. Eu sei. Me acompanhando. A Bárbara. E depois eu que tô no Doidicus, né? O Buck foi dublado pelo Fábio Lucindo, que fez vários personagens principais dessa época, né? Por exemplo, o Ash, o Ichigo do Bleach, o Kuririn. Aí ele morreu, né? Acabou assim. A Pink foi dublada pela Raquel Marinho, que era a voz, por exemplo, da Tite do Dragon Ball. O Kai foi dublado pelo Marcelo Campos, que por acaso é a voz do Trunks. E toda vez que ele tá fazendo anúncio na televisão, eu... Voz do Trunks. Voz do Trunks. Você tem isso mesmo, Tem. né? Toda vez eu... voz do Trunks. Aí eu sempre chego... A Bárbara tá assistindo aqui e eu tô... Você viu que ele é o Wendel Bezerra? Você viu que ele é o Goku?
verdade. Esses dias você tava assim, ó, é o Naruto. Eu, o quê? Pois é, eu sou maluco. E o Hel foi dublado pelo Márcio Araújo, que por acaso era o dublador do Yanti também. E o Hel, eu até esqueci de falar sobre ele, mas cabe a gente lembrar aqui também que na história, ele era como se fosse o primeiro vilão, né, que estavam lá. Só que ele era apaixonado pelo Bucky. Ele ficava fazendo o bonequinho do Bucky. Ah, quando nós vamos nos casar, Bucky? O que vai acontecer? Gente, o desenho era uma maluquice danada, mas era muito bom. Ah, Bucky, por favor, venha depressa. Você e eu vamos governar o mundo todo. É aquele negócio, a gente nem sempre precisa ter aquele melhor anime de todos. Tem uns animes arroz com feijão ali que compõem muito bem. Eu acho que ele já é um arroz e feijão com um ovo vinho por cima. Já é uma misturinha mais bem elaborada. Renato, como é um desenho muito cabuloso, eu acho que é com o ovo pochê em cima. É um ovo pochê, é verdade. E eu acho que a gente se identificava muito porque todo mundo tinha um amigo meio esquisitão, assim, né? O desenho era uns traços esquisitos, mas a história era divertida. Pra quem quiser relembrar Bucky, é um anime curtinho de 26 episódios só e ele tá disponível no YouTube. Eu não sei se de forma legal, você tomou strike, mas que tá. Então, já fica a informação aí. Se você quiser apresentar pro seu filho uma coisa bem maluca ou relembrar com a sua família, Bucky é uma boa pedida pra você. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. Quem sabe eu não trago mais uns vídeos de uns anime doido aí, né? O que não falta é material pra gente pesquisar. Mas você também pode deixar sua sugestão aqui nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!